mais uma vez, eu sou o pastor Gleide e estamos aqui para a nossa aula de número 2, capacitação para evangelistas, tá bom? Continuando então a nossa matéria, o nosso curso de capacitação para evangelistas, eu quero falar para você agora sobre as funções dos evangelistas. Quais são as funções? Olha só, preste bem atenção. Todo aquele que tiver essa vocação para ser evangelista, ele deve estar convicto da sua salvação. Por quê? Porque ele está certo de que o poder de Jesus ainda salva até o dia de hoje. Então, se salva até o dia de hoje, ele tem que entender que a sua missão não é só no púlpito, mas em todos os lugares. E aquilo que enche o seu interior, o cair na graça do povo, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que isso inflame a igreja, que isso contamine a igreja, de forma que, olha, assim como eu estou certo da minha salvação, esse poder de Jesus salva até o dia de hoje. Então, eu quero que o Senhor acrescente a cada dia aqueles que vêm sendo salvos à nossa igreja, e o evangelista ele vai ter incumbência, então, primordial na obra salvífica daqueles que estão perdidos, ou seja, evangelizar e levar a igreja a fazer o mesmo com ele. Então, entenda, o evangelista, ele não só tem sede pela alma, esse fogo, essa chama que arde de evangelizar, mas ele leva a igreja a ter a mesma chama, não é mesmo? Outras funções: testemunhar Cristo aos perdidos, João capítulo 1, versículo 36. Outro, levar os homens a Cristo, João capítulo 1, versículo 46. Alistar vidas ao serviço de Cristo, obedecer e proclamar as boas novas. Isso são funções do evangelista. Anunciar à humanidade a salvação em Cristo Jesus. Pregar e ensinar, demonstrando convicção de que ele veio redimir e salvar os pecadores. Quais são os exemplos, pastor, que nós podemos ter de alguém que tenha feito isso? Primeiro, Jesus. Jesus foi o exemplo, fazendo assim. Onde? Olha na sua Bíblia, Lucas capítulo 4, versículo 18, e Mateus capítulo 11, versículo 5. Depois, os apóstolos obedeceram ao id de Jesus, Lucas 9, 6. E a letra C, que nós podemos pegar, então, o terceiro tópico, né, que eu estou dizendo, a igreja primitiva continuou assim. Ela deu continuidade ao ministério de Cristo, de anunciar, de ensinar, de evangelizar. Atos capítulo 8, versículo 4, depois o versículo 25 e o versículo 40, tá bom? Quais seriam então, pastor, agora as finalidades dos evangelistas? Para que fim os evangelistas existem na igreja? Para quê? Qual é a finalidade de ter evangelista na igreja? É muito importante. Vamos lá então? Muitos pensam o quê? Que ser um evangelista é um posto, uma hierarquia, e que se aproxima do pastorado, né? Bom, eu tenho um posto, uma hierarquia, estou ficando próximo ao pastorado, é só isso. Então eu sou como se fosse um subpastor. Não, não é isso, tá bom? Trata-se de um ministério e não uma escada. Não é uma escadinha, tá? Não é uma graduação, uma promoção, não é nada disso. Outros até entendem de forma absurda. De que forma? Eles se comportam no ministério como se fosse um passatempo. Ou seja, no meio de férias, eu faço um evangelismo no final de semana e beleza, cumpri o meu papel. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Achar que a sua função de evangelista só acontece no mês das férias. Misericórdia, não é? A finalidade de um evangelista é o mesmo que a finalidade do evangelismo. Ele anda junto. Por quê? Ele tem o objetivo de levar a igreja a propagar ou se autopropagar, mas não como uma instituição filantrópica. Por isso, não fazem nada porque o líder da igreja não vai fazer nada. Ou seja, o evangelista, se ele pensa que a igreja só vai se autoproclamar ou se autoproclamar, fazer propaganda de que ela faz serviços sociais, distribuir cesta básica, ela dá sopão. Não é isso. Para poder arrastar para dizer assim, minha igreja faz. Não é isso. Nós vamos então levar a igreja a evangelizar, porque quando você fala de ação social, é claro que faz parte, não é o fim, mas é o meio pelo qual nós utilizamos para chegar ao fim, que é evangelizar. Então nós precisamos ter cuidado do seguinte: toda essa atividade faz parte de um escopo onde toda a igreja deve participar, encabeçada pelo evangelista.
E é claro que o pastor vai estar junto, vai estar apoiando e deve apoiar, é claro, mas o evangelista é quem encabeça isso. O projeto deve partir do evangelista, não é mesmo? Outra coisa, outra finalidade do evangelista. A sua finalidade, olha só, vai muito mais além do que ser um simples passatempo. Ser evangelista, assim como o evangelismo, tem mais valor do que uma simples propaganda comercial ou obra de caridade. Não se esqueça disso, tá? Pastor, qual é a base bíblica, então, do ministério dos evangelistas? Eu vou te dizer algumas. Primeira coisa, revelada no Velho Testamento. Olhe lá, Ezequiel capítulo 3, versículo 16 até o 27. Leia isso e grave isso no seu coração em Ezequiel. É muito importante. Leia, eu quero, concito a todos vocês, concito a todos, a ler Ezequiel 3, do capítulo 3, versículo 16 até o 27. Leia, depois você vai ver que tremendo isso vai fazer na sua vida. É revelada também no ministério de Cristo, tá? Quando, pastor, isso foi revelado no ministério de Cristo? Primeiro, enviou 70 crentes, lá em Lucas capítulo 10, versículo 1 a 24. Depois, enviou 12 discípulos, Lucas 9, 12. E depois enviou um homem de Gadara, lembra disso? O gadareno, o possesso, lá em Lucas 8, 35 a 39. E ela também é revelada onde? Nas primeiras atividades cristãs, ou seja, a igreja primitiva, onde todos testemunhavam acerca disso. Atos 4, 31. Estevão testemunhou, Atos 6, 8 ao 10. Terceiro, os que iam fugindo aonde? Da perseguição, lá em Atos capítulo 8, 3, 4. À medida que eles iam sendo perseguidos, fugiam, eles estavam fugindo e iam pregando a palavra. Eles não cessavam, está na Bíblia. Então a função do evangelista, ela está atrelada, ligada, unida, junta ao ministério do evangelismo. Não tem como. Cristo exerceu isso, no Antigo Testamento está isso, a igreja primitiva não cessou e sempre sendo liderado por homens. Outra coisa, os varões lá também de Chipre, em Cirene, em Cirinenses, né? Na verdade, aquilo lá, os varões dos Sirineus, não é isso? Atos 11, 20 e 21, você vai conseguir conferir o que eu estou dizendo. A outra base bíblica para a missão dos evangelistas. Primeira coisa, quando você trabalha, você pode perguntar assim, pastor, o que eu ganho em troca? Veja bem, nós não fazemos a obra de Deus querendo alguma coisa em troca. E nem podemos fazer. Mas pela grandeza e misericórdia de Deus, porque Ele é misericordioso e Ele é bom, Ele nos recompensa. Qual é a recompensa, meu irmão? Olha só, o obreiro evangelista entende que evangelizar é propiciar a bênção de Deus sobre nós. Olha que maravilha. É sair da inércia, viver uma vida cristã vitoriosa diante do reino, uma vida dinâmica do reino. Primeiro, o que vai acontecer? A primeira recompensa que você vai receber, você vai tornar-se sábio. Não é isso? Aquele que ganha uma alma é sábio, aquele que evangeliza é sábio. Provérbios 11:30, leia. Cobre multidão de pecados. Tiago 5, 19 e 20. Tem os pés formosos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, as boas novas, não é isso? Isaías 52:7. Tem um retorno jubiloso, você volta jubiloso, porque você vai ganhar almas, é claro. Isaías 52:7. Os seus talentos são desenvolvidos. Como, pastor? Olha aí na sua Bíblia, Mateus 25, 29, versículo 14, Lucas capítulo 19, versículo 13, também vai falar sobre isso. Acompanhe na sua Bíblia, tá? Mas outra coisa que nós temos como recompensa, o obreiro evangelista, então, ele entende o quê? Que ele não só vai tornar sábio, não vai só cobrir multidão de pecado, não vai ter só o pé formoso, retorno jubiloso, talento desenvolvido, como ele vai ter também um crescimento espiritual. Não é isso? Vai se alegrar, vai ter a alegria que o próprio Deus sente quando um pecador se arrepende. A festa no céu. Não é isso? Agora, veja bem, precisamos entender que o evangelista, para fazer isso, ele tem que ter uma vida intelectual. Qual é, então, a vida intelectual do evangelista? Primeira coisa, o evangelista, ele é uma pessoa que está a par de todos os problemas dos homens. E ele não é só isso, não. Ele tem resposta para certa... Ele tem uma resposta no momento certo, na hora certa e
Portanto, nós precisamos entender uma coisa. O evangelista, ele deve, então, manejar bem a palavra de Deus. Onde é que está escrito isso? 2 Timóteo 2,15, Atos 7, versículo 25, não é? E outra coisa, conhecer os homens e suas desculpas. Você precisa saber. Os homens, eu não posso, eu tenho trabalho, por causa disso, por causa daquilo. Precisa conhecer. João capítulo 4, versículo 16, 18, é uma base bíblica boa para você. Conhecer as seitas e religiões mais comuns. Você conhece o catolicismo? Conhece como é que é a igreja do véu? Conhece como funcionam os adventistas? Conhece como funciona o candomblé, a umbanda? Procure conhecer, porque se você for pregar para alguém assim, você precisa saber da realidade dele, e não apenas conjecturas, informações. Pesquise a respeito, tá bom? Leia lá em Colossenses 2, versículo 14 a 17, você vai saber mais sobre essas questões. Saber o que se passa no mundo, a atualidade. Por exemplo, nós temos aí atualmente que o Donald Trump, ele indicou Jerusalém como capital de Israel. Isso está gerando uma série de problemas. É um bom assunto para você puxar com alguém e a partir dali, nesse assunto, nesse bate-papo de economia, de operação não sei o quê, você vai falando e ali, a partir dali, você tem uma oportunidade então para falar de Jesus e anunciar as boas novas para essa pessoa, tá bom? Outra coisa importante, além da vida intelectual, a vida espiritual do evangelista. O evangelista, ele não pode esquecer que o mais importante no seu ministério é o quê? O evangelismo. E isso é uma obra de caráter espiritual. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Efésios 6,12. Ele deixou o quê? Deixou bem claro que o evangelista deve fazer o quê? Deve orar com fervor. Tem que ter uma vida de oração. Você pode pegar possessão, você precisa ter sabedoria para dar a resposta certa na hora certa, não é mesmo? Outra coisa, deve ler a Bíblia, você deve manusear bem a palavra, deve meditar na sua missão, ter o desejo de ver as almas salvas, deve ir à casa de Deus, congregar, não é mesmo? Pastor, agora veja bem, qual será o meu campo de ação? Pregar na igreja? Não. Não é simplesmente ficar pregando dentro de 4 paredes, tá? Nós não podemos conceber a ideia de um evangelista entre 4 paredes. Se nós queremos evangelizar, nós teremos que deixar o nosso conforto, o nosso comodismo do nosso púlpito e ir até os pecadores, onde eles estão. Dessa forma, o que vai acontecer? Nós estaremos alargando o nosso campo de ação. Primeira coisa, então, a família é a base da sociedade, instituição divina, procriação da espécie. Então, esse negócio de ideologia que estão colocando aí, contribui para a extinção da espécie. Tem como homem com mulher reproduzir? Não. Então, se contribui para a extinção da espécie, está fora do princípio de Deus. E nós precisamos, então, pregar isso para a nossa família. Orientem os filhos, os parentes. Nós só vamos conseguir vencer esse tipo de levante se começarmos a partir da nossa casa. Outra coisa, no trabalho, é um campo de ação do evangelista. Oficina, fábrica, escritório, nas escolas, principalmente noturnas, porque o pessoal chega do trabalho e está cansado, não quer ir para a escola, fica do lado de fora. Tem bebedice, tem tóxico, tem drogas, tem tudo isso sendo oferecido. Outro lugar, os profissionais, né? Os médicos, os dentistas, o advogado, o padeiro, tudo isso é campo para o evangelista. Os comerciantes, a padaria, o açougue, a farmácia, a loja de roupas, a loja de brinquedos, vá lá. Nas conduções, no ônibus, no trem, no avião, no navio, aonde você estiver. As crianças, lembrem, pastor, criança, você vê criança na rua, deu uma bala, pergunte ao pai se pode, fale de Jesus para ela, fale para o pai, não é isso? Aos amigos, convide seus amigos para ir na sua casa tomar um café, tomar um suco, e a partir dali, o que foi que você... Não, eu convidei para você vir aqui almoçar, e prega Jesus para esse casal, prega Jesus para esse seu amigo, não é mesmo? As entidades governamentais ou não, por exemplo, hospital, presídio, creche, centro do governo ou não. Não é? Esse é o campo de ação. E qual é a ação do evangelista? O evangelista deve fazer o seguinte: orientar o pecador nos seguintes assuntos.
que ele deve fazer o pecador? Olha, pecador, você tem que arrepender-se. Você tem que crer em Jesus Cristo. Você deve confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você deve entregar a sua vida a Cristo. Você deve confiar na palavra de Deus, confiar nas Escrituras. João 5,39 fala isso. Ele deve mostrar também o quê? O que o evangelista tem que mostrar para o pecador? Ele deve mostrar o seguinte: o que Deus faz com o salvo. O que Deus vai fazer com você se você confiar nele? Olha só, o homem natural, ele necessita de inúmeras coisas. E algumas coisas, de repente, podem não ser alcançadas por ele próprio. Só Deus pode fazer. Nenhuma questão espiritual, de repente, o incrédulo natural vai perceber. Então ele tem que entender o seguinte, que a salvação em Cristo preenche todos os vazios da vida dele. E que tudo isso se dá por quê? Porque Deus perdoa. Às vezes ele se acusa. E isso ele mesmo não consegue vencer de si só. Mas você pode ajudá-lo a conhecer e a receber perdão por meio de Deus. Deus é quem o justifica. Deus o reconcilia. Deus torna ele filho de Deus. Deus habita em seu coração e Deus o levará, para morar eternamente com ele. Apocalipse 21:3. Jesus anunciou isso, João 14:3, e ele pediu isso para o nosso Pai, João 17:24. Não é mesmo? Então entenda só, evangelista, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, pela compaixão ou pela misericórdia de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o qual é o vosso culto racional. Evangelistas, sejam racionais. Desempenhe as suas funções. Não fique contente, ou melhor, não fique acomodado. Se a sua igreja tiver 10 mil membros, não sei, 2 mil, 1000, está cheia, não importa. Feche todos os bares que tem no seu bairro, mas que todos eles que ficam perdidos nas drogas, no vício, venham para a igreja. Ainda que você tenha que ceder a sua cadeira para um novo convertido sentar, mas não cesse de evangelizar. É esse o papel para o qual Deus te chamou, evangelista. Evangelize, pregue a palavra, não é só no púlpito não, no púlpito é claro que nós pregamos, quando nos é dada a oportunidade, nós estamos ali para obedecer ao nosso pastor, para pregar a palavra, mas a nossa vocação é para pregar, para ganhar almas. Então, evangelista, você foi chamado por Deus para ganhar almas. E esta é a mensagem que Deus tem a seus obreiros, a seus evangelistas. Olha só, o mundo está inquieto, mas Deus responde. Não é? Vocês devem ajudar alguém. Isso é Deus falando para você, evangelista. Vocês devem transmitir o que temos recebido de Deus. Testemunhe e fala o que você tem recebido. Vocês devem ter a convicção daquilo que pregam. Não é isso? Pregue com convicção de que Deus realmente faz e vai fazer. Encham as suas mãos e saiam às ruas, nas praças, de casa em casa, levando a mensagem poderosa e salvadora do Evangelho de Cristo. Porque é Ele que salva. Jesus salvou você. Jesus morreu por você, mas também morreu pela prostituta, pelo viciado, pelo drogado, pelo adúltero, pelo ladrão, pelo homicida. Deus morreu por eles. E depende de você, evangelista, a conduzir a igreja a fazer isso, porque você foi chamado para isso. Você foi vocacionado para isso. Amém? E olha só, naquele dia, o Senhor da Seara dará a cada um a sua recompensa. E eu quero encerrar então esse nosso curso de capacitação dizendo o Salmo 90, versículo 17 para você. Confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. Eu vou repetir, Salmo 90, 17. Confirma, Senhor, as obras de nossas mãos. Deus vos abençoe e lhes guarde e lhe dê um ministério frutuoso pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Deus vos abençoe.